Parece rádio, mas não é. É o podcast fresquinho e gostoso. A gente fala de tudo sobre BH. É o Tanto de Trem, com Felipe Martins e Virgínia Sasdelli. Virgínia, o que tá começando? Tanto de trem! De trem! E hoje, Virgínia, nossa, eu na hora que falou que a gente ia gravar esse episódio, eu já tava emocionado já. Eu também. Eu já tava emocionado. E assim, na verdade esse episódio é uma homenagem e assim, a gente ficou pensando várias coisas, como que a gente ia traduzir esse episódio, porque é um episódio que fala sobre culinária, sobre a cozinha mineira, fala sobre um restaurante e fala sobre duas pessoas aqui no caso, uma família toda, que é a Dona Lucinha e a sua família e o restaurante, esse combinado dessa mistura, que mistura muito com o imaginário nosso da gastronomia, da cozinha mineira. Então, assim, eu acho que vai ser esse episódio vai ser bem misturado, assim. Demais. E com quem que a gente tá aqui hoje? Estamos com a Marcinha. Ai, meu Deus! Ó, o nome dela é Márcia Clementino Nunes, mas carinhosamente é Marcinha, não é isso? Uma salva de palmas pra Marcinha. Obrigada, gente. Ô, Marcinha, é um prazer. Obrigada. Obrigada. Nossa. Também muito de estar aqui, né, com vocês, dois queridos fofos. Pois é, e a gente... eu falando com a Virgínia, a gente comentando sobre pautas pra gente trazer pro Tanto de Trem, e a gente conversando sempre sobre essa questão de Belo Horizonte. A gente já falou, já tem, assim, pra você que tá escutando aí, a gente já falou sobre restaurantes tradicionais, já falamos sobre gastronomia mineira, né? A gente falou sobre pratos, etc. Só que assim, falamos sobre a Dona Lucinha. Claro, com certeza, ela tem que estar presente. E assim, a gente falou assim, gente, vamos chamar a Marcinha. A Marcinha, ela tá levando o legado aí da mãe, que começou com a mãe dela, com Dona Lucinha. E eu acho que muita gente que tá escutando a gente, eu acho que vai adorar conhecer um pouco mais dessa história, né, que vem passando de gerações em gerações. E eu acho que é tão rica a cultura que a sua mãe extraiu, né, lá do Cerro, né, que ela conseguiu trazer essas referências de uma forma prática, né, a gente tem até livros editados, lindamente escritos por você também. Então, assim, eu acho que conta pro pessoal, assim, eu acho que um pouco dessa história, assim, eu acho que, assim, como que surgiu essa ideia da sua mãe vir para Belo Horizonte, montar um restaurante. Eu acho que conta rapidinho, assim, só para o pessoal entender como que é, pra gente entrar nos ingredientes, nas coisas, nas comidas boas que a Dona Lucinha promove. Tá. É uma história bastante intensa, né, de muita vivência. Nós somos 11 irmãos, a mamãe sempre foi uma mulher exuberante, assim, ela foi a um só tempo professora escolar, vereadora, quitandeira. Nossa, vereadora também. Lá no Cerro. A cidade não tinha banca de revista, ela fez. Não tinha banca de frutas, ela levou. E uma mulher, mãe de 11 filhos. Então, ela é uma pessoa muito múltipla e é muito difícil sintetizar, até porque ela me provoca uma intensidade muito grande. Eu reconheço isso muito, né? Sobretudo depois do livro, que foi uma parceria de mãe e filha, voltadas, né, para a pesquisa de um mesmo tema. E foi, inclusive, uma superação minha, porque de tanto que a mamãe era intensa, isso a mim me causava uma certa, não sei a palavra exata, mas falava, ai, Um incômodo. saco. Um incômodo, exato. Que uma mãe com tanta, tem que fazer tanta coisa, cadê a mãe que fica ali pertinho como das minhas coleguinhas? Eu não compreendia muito bem isso, pela intensidade Ela é uma mãe dela. fazedora, né? E você, fazedora, intensa. Aí há um momento, quando a gente decidiu fazer essa parceria do livro, eu vou só sintetizar isso, porque falo muito da minha, né, do meu elo com ela, como é que isso se desfez, esse nó que havia. Quando ficou decidido que eu faria o texto do livro, é um livro de uma mãe, da minha mãe, mas deveria ser escrito na primeira pessoa pela filha. Então você vê que tem uma trama emocional se dá aí. Isso mistura, né, isso estaria as muito pessoas. bem resolvido para os meus outros 10 irmãos, mas não para mim, que eu era de natureza mais afetiva, intimista, e justamente eles deliravam com o estilo de uma mãe social, ativa, e eu, ao contrário, eu sentia uma vontade de uma mãe assim,
mais próxima, assim. Você é a mais jovem, Eu sou a Marcinha? primeira das filhas, Ah. mas tem 2 homens acima de Aham. mim. Aí, enfim, mas quando isso ficou embolado dentro de mim, o texto, eu já tinha um pouco de referência, que sou formada em história, pouco de já Tinha que tinha ser você, gente. É, Tinha que ser não você, tinha não como. tinha mas não como. vinha, mas o texto É. não vinha, Felipe. Aí, no momento, eu acordei, é curioso isso, eu acordei com uma coisa, aquela coisa indigesta, a gente tinha tempo para entregar o projeto, eu acordei com uma frase: "Sou uma mulher dada a usar". Virgínia, quando essa frase veio, o livro inteiro veio em mim. O texto Sério, foi fluiu, assim. fluiu de um modo que aí foi Você tava terapêutico. digerindo, você tava digerindo. Sou uma mulher dada a usar, eu compreendi, essa é a minha mãe, ela é sempre assim, ela é isto. Então essa foi uma aproximação muito definitiva, mas a história dela, assim, é que levou ela a vir a fazer um restaurante, também tem um passado até distante da casa, mais de 60 anos separam essa decisão, que foi o fato dela ser professora, escolar, de Sim. escola rural. E ela percebia que os meninos não havia merenda escolar e que eles tinham vergonha daquilo que eles podiam levar. Ah, e eu Eles li levaram- sobre isso, eu li Isso é sobre uma isso. história que a mim também me provoca, assim, um respeito à biografia dela, porque a mamãe não era uma mulher, vamos dizer, de classe média, filha de fazendeiros, né? Sim. Mas aquilo ocupou a sensibilidade dela, ela falou: "Não, eu não posso deixar que eles sintam vergonha daquilo que eles têm". E ainda mais, Nossa, gente, que como isso que é o ela é? nosso patrimônio alimentar. A mamãe falou essa expressão, você vê, ela era simplesmente professora, não houve estudo, então ela é uma predestinada para o que ela veio a fazer, eu creio. Sim. Então, com esse trabalho Ela de levou a cuidar bandeira, né? Ela de levantou a bandeira. cuidar da alimentação das crianças e mostrar que isso é nosso, isso é típico, isso é maravilhoso, e fazer com eles, guisar com os alunos, com a ajuda dos pais. Quer dizer, aí isso foi crescendo dentro dela. Quando ela saiu da fazenda e foi para o Cerro, porque nós já tínhamos um tempo com tantos filhos, para uma escola maior do que aquela que ela podia, né? Uhum. Que ela lá na escola rural é Uhum. só os primeiros anos. Ela já passou a diretora e ela pediu para o papai, na hora que ela vai ser diretora, ela falou com o papai assim: "Eu quero uma vaquinha", pediu uma vaca. E porque ela queria que a escola, agora não era uma escola na zona rural, mas que a escola da cidade também tivesse esse apelo com respeito à alimentação. Entendi. Ali, então, os meninos cuidavam da vaquinha. Por que que ela quis uma vaca? Que ela falava: "Olha, nosso contexto econômico da cidade é uma cidade leiteira, queijeira, então essa cultura tem que ser transmitida para". Gente, É pensa. É muito ativa. Pensa, Muito é ativa. o que BH Dicas e Made in BH fazem em 2022. Sua mãe fez lá em Fazia. 1900 Eu e brinco que mamãe cafunga. era pós-moderna e que nossa cozinha que é muito arcaica é pós-moderna. A gente vai tratar um é pouco isso disso. aí. Então ela falava: "Não, ó, se é esse o nosso ambiente, é isso que a gente tem que Ela já transmitir". estava, despertando o interesse, inclusive nas crianças, de cuidado, né, do respeito pelos E animais. de aprendizado, né, quer dizer, muito você legal. como que alimenta bem uma vaquinha, como que Aham. tira leite, você certamente um dia vai ser fazendeiro, Aham. fazer a horta para colher, para que a gente tem que ter horta para ter saúde? Então a conexão de alimento e saúde na cabeça da mamãe foi sempre muito presente, por uma razão, ela queria ser médica, ela desejou ser médica, mas os avós dela, meus bisavós, inclusive médico, não deixou. Naquela geração dela, ele não permitiu a ela, Sim. visão que a gente não vai cobrar dele, mas ele entendia Aham. que uma neta dele não devesse se Mulher expor. era Mulher. outra coisa. Ou ele falava: "Não, neta minha não vai, tem que estar com pessoas nuas, você não sei o quê", sabe aquela Entendi. coisa? Aham. Nem precisa explicar. E aí ela ficou com uma certa frustração e ela achava uma resposta boa para tudo, de virar, assim, as coisas do Aham. avesso. E ela dizia: "Ah, quer saber? Já que eu não pude ser médica, melhor ainda, eu vou cuidar da saúde das pessoas. Médico cuida de doença, eu vou cuidar da saúde". Gente. Então a Exatamente. conexão com alimento e saúde era primordial na cabeça da mamãe. Ela só pensava em cozinhar alimentos que tinham capacidade nutricional de cura e de cultura. Fantástico, Então esse é o conceito dela. fantástico. E aí, bom, então a E minha aí ela chegou em Belo Horizonte, assim, tipo, caiu de paraquedas aqui? não Não. caiu de paraquedas, que aí
Com essa coisa Porque da isso diretora, tudo foi lá no ela estava no cerro. Aí meu Isso. pai, por esse tempo, se torna prefeito. Ah, Prefeito de cidade pequena, quem cozinha e recebe é a primeira dama. claro. É a primeira dama. Chiquérrima, é a Chiquérrima, a primeira... primeira dama. Mas a minha avó, que já tinha sido primeira dama, mandava buscar vinho aqui em Belo Horizonte. Só tinha um vinho, que era Chateau do Valier. Eu não esqueço que eu era pequena, eu Gente. lembro. Vai chegar Juscelino no cerro, busca Chateau do Valier. Ai, Vai chegar não sei o que, um deputado. E Juscelino é o JK, né, fazia- gente? é, Vamos fazer um parênteses. e fazia- A Marcinha íntima, porque ele você é viu, né? dessa geração. Juscelino é o Ju. Juscelino, Não, É é o o Ju. Ju. É o Ju. Não, É o Ju. É. o Juju. O Juju. Vai chegar para tomar um café. É, um o vinho, vinho, é o vinho. Era, meu avô era É. prefeito e ele era, acho, governador, e ao cerro. Foi várias vezes, porque ele de sendo de Diamantina e a mãe dele era do cerro. Então a conexão dele com aquela região era muito forte mesmo. Então o Juju dançava É. nos bailes, Ai, que mamãe, fantástico. ele Nossa, tirava que os legal. velhos para dançar, a mamãe Aham. dançou muitas vezes para ele, cozinhava para ele. Enfim, minha avó se preocupava em oferecer aquilo que, não, o contrário, mamãe fez exatamente o contrário. Ela falava, não, venha quem vier. Aqui é cachaça, não compra vinho, a cidade é pobre. Mentira. É cachaça. A bebida que se serve na mesa é água e Gente. limonada e cachaça. É o que É. a gente tem. Ela Branco defendia a quiabo. limonada, assim, refrigerante. Desde aquela época ela falava. Primeiro que ela não tinha muito acesso também, porque muitos Aham. filhos, mas ela falava, a limonada é muito melhor que isso. Uma bebida que vai vir na garrafa, se você pode espremer um Pra ele limão. fazer. Cachaça, água e limonada. Isso que nós vamos servir. Podia ser qualquer uma pessoa. E a comida é canjiquinha, é frango com quiabo, é a nossa comida. Isso deu um respeito a ela, porque em terra, você sabe que ninguém é rei em sua própria terra. Sim. Mas o papai fez uma campanha para salvar o patrimônio. Aí você, como arquiteto, o patrimônio arquitetônico do cerro estava caindo. Uhum. Nos anos 70, quando mamãe já estava lá como diretora, papai se tornou prefeito, e ela já tinha esse respeito à cozinha de raiz. Sim. Aí papai fez uma superação, porque ele teve uma parceria com José Aparecido de Oliveira, era ministro da Cultura, e ele também é de Conceição, essas coisas, né, Sim. Papai falou, Zé, nossa cidade, as casas estão caindo, uma cidade com patrimônio desse. Eu sei que eles movimentaram, do ponto de vista jornalístico, a imprensa, saiu até no Le Monde essa campanha, salvem o cerro antes que ele não sei o quê. Bom, então começou aí a turma do Pasquim, Ziraldo, Atraiu os olhares jornalistas, todos. todo mundo pra lá. ia para o cerro, e papai Entendi. recebendo, papai muito ativo, muito comunicador, e a E a mamãe... dona Lucinha E a mamãe na fazendo- cozinha, Ela mandando já era ver. Dona Lucinha ou Mandando- era Maria Lúcia? Dona Lucinha. Dona Lucinha. Todo mundo chamava ela de Dona Lucinha. Sempre, Porque a mamãe é muito afetiva, Ah. e assim, dona por ser, de muita... É uma é forma uma de- forma, é o nome dela. Aí, e aí mandando ver, com canjiquinha, Bem, com Sim. cachaça, e refogando tutu, ia não sei o quê. Aí teve um senhor lá, um dono de um hotel, nessas festas assim, que estava movimentando a cultura, saiu até no Le Monde a notícia disso. Aí, um senhor, dono de um hotel, o Serrana Palace, mamãe tinha paixão por ele, José Newton Dumont, falou, Lucinha, isso que você está fazendo é uma coisa preciosa. E todos essa turma de jornalistas e de políticos falavam, Ficavam que encantados. coisa maravilhosa. Claro. Aí vamos levar isso lá pro Uhum. hotel. Mamãe foi trabalhar, foi para lá, nunca saiu do cerro, levou as cozinheiras, levou os temperos, levou tudo para ficar uma semana, até ficar para ficar 2 dias, sábado, domingo, ficar uma semana, porque era fila. E aí já corria o nome de entendi. que ela era uma pessoa diferenciada. Por esse tempo aí da escola, o secretário de Estado de Cultura viu o trabalho dela e já falava, Lucinha, esse é modelo para o Estado. Gente, Isso que se olha. faz. Quer dizer, então ela mesmo conquistou o nome dela. Não caiu do céu. Ela fez esse De uma nome. forma totalmente espontânea, não- né? Não é o sobrenome que identifica a mamãe, é o nome. É o É Dona nome. Lucinha. É. Ela abriu uma... É as Sim. pessoas que se fazem, né? Sim. Ela se fez, eu Sim. acho. Marcou pegada Sim, na passagem forte, dela. né? É. E Aí- determinada, porque ela deve Totalmente. ter encontrado várias pessoas pelo caminho, É. né? Virgínia, vou te falar, é tão próximo. Quando ela fazia essas coisas, ela, do ponto de vista gastronômico, em primeiro Sim, lugar, minhas uhum. tias, que eram mais de classe média, assim, você tá doida, Lucinha? E você visita
A gente não serve angu pra visita, não? Assim que elas falavam. Não, tá é doido, porque era Lucinha, uma pensa época. bem. Você né? Lucinha, você vai julgar nosso nome na lama. É, E por aí. Primeiro- mas isso eu acho que Conceito de isso é, época. conceito de época. Eu acho que essa questão da valorização do É. de fora, né, era É. muito comum. Eu sei casos, por exemplo, da Catarina, do buffet Catarina, famoso, antigo. Acho que ela deve ter passado por ele. Aí eu sei de um caso, vou contar aqui rapidinho, É. porque coincidentemente ela é tia-avó do meu marido. Ah, E aí teve uma vez que eu tive a grata felicidade de conhecê-la e conversar com ela, e ela contando sobre isso, porque ela veio trabalhar, ela foi trabalhar no Palácio da Liberdade na É. época, que eu não sei qual época, mas deve ter batido a época Mais com a ou sua menos, mãe, deve com ser por aí. certeza. E aí contando, o povo falando assim, ô Catarina, você faz fazão? Faço. Eu não fazia a menor ideia como que fazia. Aham. E corria atrás, aí ela falava, e ela, Aprendia. tipo, todas as receitas que o pessoal queria, era exatamente isso. Eram receitas de relação fora. europeia. Pedir fazão. Pedia isso. Então, aí falava assim, você sabe fazer estrogonofe? Sei, não sabia a Aham. menor ideia que era E o pior diabo que de naquela época nem estrogonofe. Google tinha, Não né? Porque tinha. não dava pra dar um Mas aí ela Google. falou, E ela poucas falou que ela publicações. bebia da biblioteca do Palácio da Liberdade. Parece que a biblioteca era Olha. fantástica, tinha livros do mundo inteiro. Olha. Aí que ela foi É. aprender. Então, assim, Para ela eu conseguir lembro que... trabalho, ela tinha que oferecer aquilo Olha. tão, Exatamente. né? Como ela foi contratada como cozinheira do É. palácio, ela acabou que ela se Ela rendeu teve- à ela- coisa. é claro. Sua mãe, ó, peitou e falou assim, ó, Peitou. aqui é Mulher frango com forte. Em todos os quiabo. lugares que ela foi. É. Uma vez ela foi cozinhar em Brasília, no Gente, Palácio do arrasou. Planalto. O pessoal falou assim, aqui não pode ser buffet, tudo empratado. Ela falou, não, vou fazer um buffet que eu quero mostrar a riqueza da cozinha mineira. Ah, pá! Peitou dentro... Tá É vendo? bem Então, assim. gastronomicamente, ela teve esses desafios. Agora eu vou te falar politicamente. A mamãe, quando diretora escolar, duas coisas me marcaram também muito isso. As mães não matriculavam as crianças que tinham deficiências físicas, auditivas, visuais ou físicas, não matriculavam. Então, ela sabendo que aquela senhora que matriculou 3 filhos, mandou só 2, mamãe, ela ia à casa, não, mas você não matriculou, não, esse não conta não. Falava com mamãe falava, Ela conta já sim. fazia matriciamento. se chama Conta sim, matriciamento conta hoje em sim. dia. É? Sabe quando a mamãe percebeu que isso era uma regra, os filhos com deficiência? Ela veio a Belo Horizonte, conseguiu equipamentos para crianças que tinham deficiência visual, deficiência auditiva, implantou salas e sistemas para acolhê-los todos, cadeirantes ela arrumava, e ainda mais aí politicamente que eu vou falar, que isso já é do aspecto humano, mas agora do político. Ela foi à zona de prostituição da cidade, porque sabia que muitas tinham filhos e também as escolas não aceitavam, vocês sabiam? Eles não podiam ser matriculados, porque filho das mulheres não sei como é que é adjetivados. A mamãe, não, isso está errado. São crianças que precisam de educação. Foi lá, ela foi denunciada dentro da Câmara Municipal, porque como é que fica uma diretora buscando menino de zona para ir para a escola? Ô, Márcia, eu tô pensando Olha aqui, as coisas ninguém que nunca mamãe pensou fazia. fazer um roteiro de filme da história da sua mãe, não? Não merece? Ninguém nunca falou, não? Demais. Uma pessoa ou outra acontece alguma coisa, mas não. Marcinha Netflix, do céu. gente. Não, porque eu acho É uma que o que eu... história muito rica. Não, é porque eu acho que o muito. que é o mais difícil, por exemplo, você ter esse histórico, né? Por É. exemplo, ela já faleceu, É. então assim, você como você sou tem uma testemunha, assim, e você tem de uma memória. memória gigantesca, né? É. Porque para Do guardar ponto de vista essas... da história dela, sim, porque isso não é nada, é pouco, Não, sabe? pois Que é. Você viveu, E eu né? imagino tanto de coisa que É tem, muita coisa. então eu acho que eu daria um filmaço, não Nossa, daria? eu quero. Nossa. Série da Netflix. Nossa, pode É ser muito série bonita, também. uma grande mulher, uma grande mulher. E eu vejo reflexo do trabalho dela a cada dia. Por exemplo, a gente está falando aqui com tanto carinho pelo legado dela. Ontem, por exemplo, teve um chefe de cozinha que já está famoso no mundo todo. Ele é negro, ele próprio frisou que era necessário dizer isso, sem acesso e sem possibilidade nenhuma. Ele falou comigo chorando, me segurando assim. Eu tô onde eu tô, eu devo a dona Lucinha, e vou te falar eu vou te falar pelo menos da minha roda, mais ou menos uns 5, na minha mesma condição, quem nos fez cozinheiros, chefes de cozinha, quem me tirou da rua, quem me deu, foi dona Lucinha, falou chorando comigo. Sim, veio lá, tava vindo do Peru, fazendo então assim, coisas que eu fico perplexa, todo dia vem uma notícia assim.
sabe? Porque eu acho que a história que Que ela, sua mãe ela é traçou, muito né? humana, sabe? Muito humana. Eu acho que ela tinha uma luz, né? Dela, É. toda dela. Eu via, eu não Tinha. tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas a gente foi pesquisando coisas a respeito da vida dela, entrevistas e tal. Ela tinha uma coisa Tinha uma luz. diferente ali Ela nela. chegava, Virgínia, vocês hoje foram ao restaurante. Quando a mamãe entrava lá, Ah, é, gente, só podia. fazendo um parênteses, a a gente foi. gente foi almoçar lá É pra gente já Ah, chegar aqui imbuído, nosso assim, clima do hoje já foi clima, isso preparado. aí. Mas então ela entrava, podia ter. O restaurante sempre acolheu muitos artistas, muitos políticos, muitos intelectuais. Podia ter quem estivesse. É hábito dela, era hábito dela. Ela entra, cumprimenta todos Todo os mundo. funcionários. Os funcionários tomam primeiro os funcionários. Elas tomavam bênção a ela e ela abençoava com o sinal da cruz, um por um. Quando a mamãe morreu, nós, além do desastre emocional, assim, foi desastre, a palavra é pesada, nós achamos que Deus foi muito generoso com a gente, e com ela, porque ela morreu só fechando os olhos e foi embora, não sofreu nem nada. Mas a equipe não conseguia O trabalhar. baque da O ausência, né? choro, eu lembro das cozinheiras assim, a mão tremendo, não conseguia, é pranto. Os garçons não conseguiam, era todo mundo chorando. Ninguém abria a janela, não ligava a luz, não ligava. Nós ficamos uma semana sem. De luto mesmo. Luto mesmo. Ficamos 2 dias realmente com a casa fechada, mas depois ninguém. Era um luto. E entrava lá, desde um morador de rua, que assim, que tinha ficha de assassino, até sei lá, um secretário de Estado, vinham do mesmo modo. Quer dizer, então é uma mulher que, de fato, do ponto de vista humano, ela é diferente. Ela tinha qualquer Mas coisa aí, aí. Marcinha, tem o seu. Até um borogodózinho Mas assim, pra o mãe. borogodó de sua mãe você herdou. Você herdou. Você herdou, porque você Eu pensa. brinco Tá. que eu sou Não, a filha da mãe. não, mas é porque pensa, você contando uma situação dessa, da sua mãe, do restaurante e tal, ser tão emblemático, e pós a morte dela, você conseguir reunir forças, né? Porque foi sua mãe que foi, mas ao mesmo tempo foi quem fundou ali o Exato. restaurante. Então, como que você teve? Você Como sabe que foi isso? Como que você pegou, assim, as energias, você tirou da onde pra tocar o E assim, restaurante? Você já trabalhava com ela antes? Eu já trabalhava, mas assim, com essa exuberância da mamãe, eu era nem um pouquinho da sombra dela, né? Eu tenho personalidade hoje muito falante, mas eu tenho personalidade introspectiva e tímida, sabe? Assim, mais recuada. No entanto, isso tudo eu com isso na mão, sem a presença da mamãe, eu já estava cuidando dessa casa, mas sempre com a presença dela, a força dela, o nome dela, o Sim. nome da mãe, né? Muito forte, me sustentando. Aí eu tive assim a clara certeza de que eu não daria conta. E agora? Eu não me sinto pronta. Enferrou, né? Tipo assim. E Não, eu agora, não o me que eu vou sinto fazer? pronta, não É. sei como, mas aí tá. Passa dia, passa 2, passa não sei o quê. Não tem um ditado popular, passa dia, eu não sei, tem uma coisa bonitinha que fala do tempo. E aí a coisa foi, eu sinto que a mamãe própria, de algum modo, quer dizer, na verdade as pessoas não vão, ela vive dentro de mim, assim, de algum modo. Eu fui incorporando essa força dela, trazendo ela para dentro de mim. E eu hoje penso que ela deve, se tiver comunicação assim espiritual, são diálogos que a gente não sabe se sim ou se não como é, mas que em tese, do ponto de vista só imaginário, ela deve ficar contente de ver uma pessoa que realmente hoje eu sinto. Eu respeito tanto o legado dela, eu alimentei tanto o legado dela. Nossa, Então isso é legal, né? não, e você pensar que no Não. universo de 11 filhos, É. né? Aí você pensa. Somos todos, É. mas eu assim não sei, tem um negócio assim forte, eu comecei a entender a alma de mamãe. Não Sim. sei o que é isso. Uai, tipo assim, sei lá. E é uma coisa- tem coisa que a gente não sabe explicar, sabe. né? Você não sabe explicar. É, e Apenas vive, né? E é uma coisa que a gente sente, né? Porque quando a gente vai ao restaurante, a gente fica assim. Eu me sinto como se eu estivesse chegando num lugar assim, confortável, conhecido, numa casa de vó, assim, porque Aham. é tudo acolhedor.
Aí, né, a gente é recebido com canjiquinha, e É. aí com um acolhimento, assim, de ai, você é bem-vindo aqui, né? Uhum. E aí, assim, eu acho que a própria comida mineira, eu acho que já tem um lado afetivo, principalmente pra gente que é daqui. É. Então, assim, a gente já come um É, frango com já, quiabo, já fala assim, meu já, Deus. já tá. Mas assim, toda a atmosfera, tudo que é criado, toda a experiência é uma coisa que a gente fica realmente emocionado, assim. É, Que a gente. Aquele dia que eu fui lá, que eu do arroz encontrei. com feijão. Não, aquele dia que eu encontrei uma menina que era de São Paulo. Ah, E sim. aí ela tava lá sozinha, e aí ela Uhum. Ah, foi sei. no dia no É. restaurante, e aí eu tava lá sozinha Porque você também. digitou lá, comida mineira em Belo É. Horizonte, Dona Lucinha é o Muito primeiro nome ali. procurado, é. É. E aí ela foi lá, ela tava conhecendo Belo Horizonte sozinha, 10 dias de férias. E aí ela lá, ela estava encantada, assim. E É. eu realmente eu fui ficando emocionada também, porque é É muito. uma viagem que a gente faz Tem, ali, tem né? A uma gente coisa entrando assim, ali. de energia assim lá, Tem. sabe? Eu acho que a mamãe deixou uma onda lá, porque, quer ver, eu vou narrar para vocês um fato. Aconteceu não tem 2 meses. Eu estava saindo pela porta do fundo assim, já cansada, cheia de sacola, saindo, entrou um mendigo, mas um mendigo descabelado, imundo, no finalzinho comecinho da noite. Não tem ali um desenho da mamãe, assim, logo perto, atrás, perto do Aham. fogãozinho? Sim. Eu já estava saindo, aí eu vi que ele entrou, certamente ele ia pedir qualquer coisa. Ele parou em frente ao desenho de mamãe. Quando eu olhei para trás, ele estava fazendo o sinal da cruz diante dela. Entendeu? Fazendo o sinal da cruz. Quer dizer, ele nem sei se ele sabe quem é dono, não sei, mas o olhar, de algum modo, tem uma coisa de energia lá. Sim, É. Eu sei que tem isso, porque pessoas, claro. Virgínia, assim como você está dizendo isso, às vezes uma pessoa de outro país, assim, chega lá, associa com uma coisa da avó, sei lá o que é. Eu Bom, acho que é a É. questão da eu acho que tem energia, né? Tipo transparência, eu assim. acho que É. tem alma. É. Você quer ver essa coisa de ser bem recebido, que você falou? Quando a mamãe ia inaugurar o restaurante, em 1992, na véspera, ela mandou fazer era buffet. Ela mandou fazer todos os pratos, montou o buffet. Na véspera, sentou com toda a equipe que ia trabalhar com ela. Falou: olha, a comida que nós vamos trabalhar é essa, é nossa. Todos os dias vocês vão almoçar antes dos clientes. É a mesma, vocês vão comer e é antes, porque a pessoa que vai vender, que vai falar, ela tem que ter certeza. Se é gostoso, ela vai falar diferente. Olha olha como essa linguiça está gostosa, porque você sabe. Você não vai falar daquilo que você não sabe. Eu acho que vocês vão. Bom, mas o mais importante do que ela falou, que eu acho que essa mulher tinha uma visão de marketing assim fora do comum, que olha o que ela falou. A partir de amanhã, né, é isso que nós vamos comer, parará, mas quando entrar alguém ali naquela porta, olha lá, aquela porta o pessoal vai entrar. Não quero que nenhum de nós não vamos receber como clientes. Não quero que vocês recebam ninguém como cliente, quero que recebam como visita. E eu vou dizer por quê. Porque essa pessoa que está entrando ali, ele poderia, tem restaurante ali, lá na rua de trás. Ele escolheu a nossa casa. Se ele escolheu a nossa casa, ele está fazendo uma deferência a nós. É uma escolha. Portanto, eu quero que cada um de nós receba como uma visita. Isso ficou impregnado no Na cultura do restaurante. ficou na cultura do restaurante. Não, mas a Exatamente. gente Porque ela percebe pôs ali. isso como princípio. E que eu acho que tem muito a ver com essa cultura da gente também, né? Olha, o mineiro é É. O totalmente mineiro totalmente Afetivo, receptivo, né? afetivo, Acolhedor. tem uma hospitalidade natural. Então ela sabe disso, quer dizer, ela só precisou A reforçar. gente chega lá no Dona Lucinha, aí vem Marcinha trazendo uma bandeja com caldinho naquela canequinha de água, com delícia. pimentinha no Com pimenta, no conta-gotas, conta-gotas, né? maravilhoso. Depois vem, eu não sei se é pra todo mundo, mas É pra todo gente. mundo. É pra todo mundo. Eu Tem um pão de adoro. queijo, Maravilhoso. maravilhoso. Tava bom? Nossa, O pãozinho muito de bom. queijo é porçãozinha, assim, mas Ah, a é uma canjiquinha é pra delícia. todo mundo.
É Aí, porque eu não tô acostumado, né? pão Porque a de queijo. Virgínia é blogueira, aí ela chega nos lugares, as pessoas Até parece, até estendem o tapete parece, vermelho pra até ela, assim. Eu parece. sou um comum, Até eu vou lá. parece, nossa. Aí por isso que eu tô Aí, perguntando, porque vai que quando- alguém escutou, quando- fala assim, eu não Ah, tenho pra pão mim de não queijo, teve. eu não Mas tenho pão você de queijo. sabe, essa ideia do caldinho, assim, essa coisa de boas-vindas, assim, justamente que a hospitalidade é tão latente em nós, desejo, e a cultura mineira, aquilo ali é uma cachoeira de cultura mineira, É, de hospitalidade mineira, eu sei que ali é uma nascente, né, uma sim, fonte de água limpa disso, dessa cultura. Toda equipe que trabalha é assim, começou com a avó, que passou pro neto, que passou pro neto, o compadre, o irmão, a mulher, é uma família, é. é uma família. Ah, é fantástico. Então, aí eu comecei com essa ideia da canjiquinha. Eu falei, gente, essa tendência alimentar de veganos e de vegetarianos se sentia muito excluída numa casa de tradição mineira. Uhum. E eu me preocupava com isso. Eu falava, não, e a cozinha mineira tem uma diversidade, uma capacidade De de ingredientes. ingredientes. Eu acho que ela tem uma característica, inclusive, universal. Fazendo parênteses para dar sequência depois, porque ela de fato é universal. Ela é fruto de uma síntese étnica, né? Ela é feita em muita harmonia com ingredientes e saberes de 3 continentes, de povos de 3 raças, né? De 3 etnias. Então são índios, negros e brancos, África, Europa e América, brancos, negros e vermelhos, formando uma cultura e uma cozinha, uma cultura alimentar. Então, ela é muito universal e muito equilibrada. Eu sempre, quando faço essa reflexão, eu falo que o frango com quiabo e angu é a prova provada disso. O angu indígena, o quiabo africano e o frango europeu. O mineiro serve um prato que tem ingredientes de três Continentes. continentes, de frutos são de 3 Hábitos raças alimentares de diferentes. 3 raças diferentes, entendeu? Olha que coisa É. mágica que é a cozinha mineira, portanto ela é universal, né? Então, bom, mas então fechando essa coisa, a canjiquinha, né? Olha Não que era aula que isso, vocês estão tendo aí. Nossa, não era, você não era da canjiquinha que a gente estava falando, não, eu acho que era. era. Aí tá, eu falei, gente, essa coisa de tendência alimentar, Pra a servir, mamãe, pra a atender. mamãe no tempo dela lutou contra o estigma e eu achei que eu devia lutar contra outro. O da mamãe era falar que a cozinha mineira é pesada. Ela falava cozinha mineira é pesada e cozinha mineira é mal feita. Cozinha com muito sal, cozinha com muita gordura. Nem é verdadeira cozinha mineira, porque a cozinha mineira carecia de sal, carecia de ingredientes de gordura, tudo era sagrado demais, porque havia pouca disponibilidade de alimento, pelo menos no começo do começo. Depois não, a cozinha mineira é abundante, mas depois, né, no período, Sim. era, né, ela bom. Aí já é falar mais de história, mas acho que o tempo também não deixa tanto. Se deixar, a gente vai render. Mas é porque aí, aproveitando que você estava falando da canjiquinha, dos ingredientes, que eu acho que são claros, assim, às vezes os ingredientes que compõem a cultura alimentar mineira, né? Mas assim, dentro do cardápio, da produção lá do restaurante, das coisas que vocês desenvolveram ao longo desses anos, seja lá desde a época da sua mãe, agora com você, e etc., de anos pra cá, você consegue destacar, assim, 5 pratos que você acha que poderiam ser, tipo assim, porque o cardápio é extenso, tem várias opções, né? Assim, Então, assim, tem os 5, assim, que as pessoas podem falar assim, não, esses 5 são os primeiros para as pessoas dar, tipo assim, para começar. sei. Para, tipo assim, qual que você acha? Consigo, mas eu vou só terminar isso aí, antes, o seguinte, aí eu pensei, gente, essa coisa da tendência alimentar, então a cozinha mineira tem essas possibilidades, aí eu falei com o pessoal, vamos receber todo mundo, Com a brincando com a canjiquinha. hospitalidade, a canjiquinha da não pode com a faltar. canjiquinha, por quê? Primeiro é um modo de receber, mas eu queria dizer isso, pelo tanto que os garçons falavam comigo, você tá doida, agora é verão, ninguém vai querer canjiquinha, é calor demais, né? Eu falei, não faz mal. Então, assim, foi Aham. com a própria equipe, Ah, na própria casa, foi difícil incorporar isso como um hábito cotidiano. Hoje todo mundo leva canjiquinha, porque é uma coisinha boba, é um É. mimo. Mas É um mimo. aquilo, você, faz a né? diferença. E essa coisa do afeto é muito caro a todos nós. A É gente igual casa precisa de mãe, disso. casa de vó mesmo, é assim mesmo. A gente vive uma pandemia, tem um buraco emocional entre nós, É. barreiras de todo lado. Então, se você vai a um lugar para se alimentar, tudo que você puder oferecer ali, de afeto, de sabor, de acolhimento, não é? É, claro. Comida é É. comunhão.
Bom, então, respondendo a você, eu acho que tem pratos que são completamente fundamentais à tradição da cozinha mineira. Na questão primordiais são os pratos que levam ingredientes à base de porco, porque o porco era o mais abundante, por Uhum. razões também. A rusticidade do porco, não tinha que ter oferta de sal, porque o sal vinha do litoral, em rotas difíceis, né? Então o porco era resistente, fácil de você criar com o resto de comida qualquer, num cercadinho qualquer casa podia ter seu porquinho. Então ele é muito presente na alimentação dos mineiros. Então eu destacaria, por exemplo, frango, costelinha com ora-pro-nobis, Uhum. porque o ora-pro-nobis também é uma planta nativa, abundante, e o mineiro descobriu como que ela conversa bem com as Sim. carnes de porco, né? E como é que ela é nutricionalmente saudável, enfim. Isso acompanhado sempre de angu. Todo prato que vier ensopado Vai tem ter angu um e angu couve, junto. angu e couve, né? E Entendi. não por acaso verde e amarelo, um pouco da É. coisa do nacional, né? Aham. Da bandeira nacional, que está presente um pouco assim o angu No nosso de imaginário. todo dia. Isso, então, costelinha com ora-pro-nobis, eu acho que é um prato. Outro que é muito presente, aí vai de novo com costelinha, mas é canjiquinha. E a canjiquinha A gente almoçou esse hoje. abundante, né? Não, a Não, a gente gente almoçou, foi a comeu a costelinha costelinha com com molho de rapadura. rapadura, É, A deliciosa. costelinha é delícia. abundante, a canjiquinha o milho é muito abundante, milho e mandioca, né? Muito abundante, então é muito presente. E o fato de ter tanta abundância de milho na nossa cozinha tem a ver com a topografia de Minas. O fato dela ser muito morrada propiciava, Para plantação. não para plantação, mas para criar os moinhos d'água. Porque as Entendi. quedas d'água era a força motriz para a tecnologia Entendi. da moagem, né? Entendi. Então, por isso que a presença tão grande de fubá. O Nordeste já não tem tanto, porque é mais plano. Então, você não Entendi. pode ter essa oferta de fubá que Minas tem, por exemplo. Então, tem razão. A cozinha conversa com todos os elementos, o clima, a topografia, todos os elementos conversam entre si, né? Então, a abundância do fubá se deve ao fato de ter morro. Tem morro, tem queda d'água, tem moinho, tem a tecnologia possível. Como é que você ia moer milho? Você podia ter muito milho, mas não teria o fubá, Entendi. né? Então, a canjiquinha é resultado dessa abundância de milho. Ela foi triturada muito mais para uma oferta de alimentação de animais, de frangos, de não sei o quê, Uhum. de terreiros, mas o mineiro aproveitava de tudo, né? É isso Então eu mesmo. vou lá. Canjiquinha a gente falou, falamos do ora-pro-nobis com Uhum. costelinha. Um prato que assim é a cara de Minas é tutu de feijão. Eu Todo amo. mundo de fora É. tem curiosidade sobre tutu, né? Eu acho que é porque o nome é dengoso. Sim, Uhum. sim, com E o certeza. prato é muito assim, não é muito conhecido fora de Minas, né? Então, tutu com lombo, tutu com linguiça, tutu é É uma procurado. delícia. Aí tá vendo? Já três Já com três. Já pouco. 3. Então, É. agora eu vou ter que partir para o frango, né? O frango já é intermediário na oferta dos pratos típicos mineiros, que o frango é frágil, demorou a se formar os terreiros nas minas. Os chiqueiros, muito primordialmente, mas os Uhum. terreiros foram de modo intermediário. Depois. Então, o frango era comida de domingo, comida de aniversário. Eu sou de uma geração que frango mamãe fazia aos domingos. Sério? Não tinha frango O para frango todo era dia. raro, né? Era de Muito mais festa. raro, de festa. Porco era todo dia. Uhum. Olha. Agora, frango para dia de aniversário. Frango tá. Frango, aí é o frango com Frango. quiabo? Aí, frango com quiabo. Aí é o prato mais emblemático da cozinha mineira, frango. porque leva os ingredientes que eu acho, né, do meu ponto de vista, é o mais importante, porque ele comprova que a cozinha mineira tem essa característica de fusão, de equilíbrio étnico, Sim. gastronômico. Eu já ia te perguntar qual que é o seu preferido. Você tem um preferido? Eu não sei, eu tenho um Ou é xodózinho assim. polêmico? Não é polêmico, eu tenho um xodó por gratidão ao que significa a canjiquinha. Eu tenho, sabe por quê? A canjiquinha não custa nada. E um pacote de canjiquinha, você faz se alimenta, não sei quantas pessoas. Eu vejo a canjiquinha um pouco como sagrada, sabe? Ela Entendi. multiplica. Aham. Isso aqui faz uma E panela hoje assim. lá no restaurante, a Marcinha falou até. Quem que foi que comentou o Ah, negócio não da foi- canjiquinha? Da canjiquinha. O que é canjiquinha? Foi um estrangeiro?
Não, a mamãe estava Chinês. fazendo um festival em Miami e ela tinha que fazer para as mulheres dos patrocinadores, ela deveria fazer uma aula assim de uma entrada, um prato Preparar. principal e uma sobremesa. Aí ela serviu, preparou canjiquinha e perguntaram o que é isso. Ela falou, na minha terra é comida de pássaro, mas os mineiros adoram. Muito bom. Então, Muito frango bom. com quiabo. É. E aí, para não falar também, porque aí já vai sempre, eu estou fazendo uma conexão disso com isso, também com um pouco da coisa da Sim. história. O porco, primeira presença, abundante, frango intermediário, gado muito tardio, porque estabelecer gado é difícil. Você tem que formar pastos e ter oferta de sal. Imagina nas minas, distante do litoral, que estão a presença da... Por isso que tem poucos pratos típicos na cozinha mineira à base de Carne de boi. boi. Então, não se matar. O gado era para comércio, para vender. Sim. É só quando tem um prato na cozinha mineira que chama vaca atolada, porque ela atolou, sim, ela atolou, então vamos comer essa vaca. É. Né? Vamos aproveitar. Então, para não falar que a gente não tenha também um prato bastante apreciado, é rabada com agrião e angu, porque para também contemplar as 3 matrizes Sim. de proteína da nossa cozinha, assim como as 3 proteínas, as 3 matrizes de vegetais são mandioca, milho e cana, né? E tem tudo no livro Tá aqui. tudo aí. Tem tudo no livro. Pois é, esse livro, a gente tem que deixar claro aqui que esse livro é um livro fantástico, gente. Que eu tô pensando aqui, você contando essas histórias todas, e todos sempre baseados na história, né? Que eu acho que eu particularmente amo saber tudo, a base histórica das coisas, por que acontece, por que a gente se alimenta de tal e tal forma, Isso, né? Então, assim, eu acho que o que sua mãe produziu de uma forma orgânica, né? Você sistematizou junto com o seu conhecimento da história, produzindo um livro e trazendo isso para uma atualidade, para futuras gerações, para todo mundo saber o que era isso, né? O que herança que é essa. Então, no livro aqui tem receitas, tem essa parte histórica que é muito baseado nisso que você está falando. E é um livro que atualmente ele tá esgotado, né, Marcinha? É isso. Já em tá na breve... 5ª edição esgotado. Tá na Ai, 5ª maravilhoso. edição. E tem uma edição em inglês, ele é muito A gente assim, viu, a gente você tava sabe. lá. É, A e gente eu tô, pegou um. Você e eu sabe, quero, e eu Virgínia? tô doido pra ter esse livro. Assim que voltar esse livro, eu quero ter lá no meio de BH. Uai. Tá. É Você promessa? sabe, promessa. Promessa. Não tem promessa. Vamos Ai, ai, apressar essa edição. É isso aí. Mas eu acho que a mamãe falava, o que não está escrito, o vento leva. Ah, minha Olha mãe que fala lindo, isso. isso Olha, também, isso é gente. maravilhoso. Palavras Então o ela vento tinha leva. um Minha mãe fala. objetivo de trazer para livro, mas eu pensava que eram as receitas. Mas um dia eu vi a mamãe fazendo uma coisa, desenhando. Tem um capítulo aí, que é Dos a evolução fogões. dos fogões. Eu vi Eu isso. vi. A mamãe estava desenhando. Eu cheguei no escritório, ela estava desenhando. Não sabe esses cadernos de pauta, assim, Sim. de arame? Como é que Aham. fala quando é a espiral? E ela, com caneta, estava sem lápis, sem papel, desenhando, teve a inspiração dos fogões e desenhando fogo de chão, fogo de 3 pedras, fogão de barranco, fornão de cupim, desenhando tudo. Eu tenho esse desenho para mostrar. Falei, mãe, que é isso? Me chamou a atenção. Ah, bobagem da minha cabeça. Ela pegou, rasgou, bobagem da minha cabeça. Acho que ela Ela fez. só tava colocando pra fora. Aí uma ela vontade fez isso dela. e jogou no lixo. Saiu depois, deixei. Você Aí pegou. eu peguei, estiquei tudo. Falei, aí guardei, eu tenho. Aí eu pensei, gente, a mamãe tem a ambição de fazer um livro muito além do que de receitas. Ela quer narrar, porque ela fazia essa conexão de cultura com cozinha, né? Por tudo isso que eu já falei Uhum. aqui. Claro que minha formação em história contribuiu para dar uma aprofundada nisso, mas a gente teve também uma equipe, assim, Aham. esse livro é fruto de uma equipe extremamente envolvida com a pesquisa, com o tema. Teve outra historiadora, Serrana também, minha conterrânea linda, e abraçou. O Miguel Aum fez maravilhas com as fotografias dele. Fantástico. A edição é linda, da Esse Ângela livro, Dourado, é nossa lindo, Gente, Senhora. é o lindo. livro virou enredo de carnaval da Ah, Sapucaí, isso tem que falar. Gente, Nossa, é isso é a maravilhoso. glória, A gente tava isso é a glória. assistindo. É Salgueiro, né? Isso é a glória, não é? É, Gente, nossa, Gente, é um pensa. orgulho. Vou te contar como é que foi, Virgínia e Felipe. loucura, eu não né? acreditei nessa história, Quando mas vocês ela é receberam o real. convite, Meu irmão falou um dia comigo assim, ô Márcia, arruma uns exemplares desse livro aí pra mim, e não sei quantas garrafas de cachaça e quantos queijos que eu vou lá no Rio
Porque eu vou levar lá da escola de samba, porque tem um assunto aí de fazer um carnaval com cozinha mineira, não sei o quê. Eu achei que meu irmão tá delirando, arrumou que meu irmão não tem juízo com nada, não. O que que vai fazer? Inventando moda, né? Tipo, Inventando moda, tanta coisa pra fazer. Aí tá. e mexendo lá. É. Aí tá. Um dia, passou um tempo, Ele levou. levou. Levou tudo. Passou uma noite, não passou muito tempo. Ele falou, Márcia, mamãe estava doente nessa época, inclusive estava no CTI. É porque ela teve um período que ela ficou doente, assim, tá um problema pulmonar lá. Ela falou, Márcia, arruma um café da manhã, amanhã de manhã, que vai ter a comitiva de imprensa, né? A É. expressão é comitiva de imprensa. É. Nessa época eu tinha um café lá do outro lado. Amanhã vai ter, nós vamos fazer o anúncio, o carnaval vai homenagear a mamãe. E o samba enredo é inspirado no livro. Nossa. Eu falei, você ficou doido? Imagina. É verdade? Ele falou, pode preparar um café da manhã, você vai representar a mamãe, e o pessoal da escola de samba vai chegar, e vem a imprensa, e Você o não pessoal caiu do governo. dura? Eu logo liguei para uma amiga minha querida que mora lá do lado, falei, Laine, me ajuda, porque eu Que tenho é que o arrumar um termo? café da manhã amanhã, e vai ter o negócio do carnaval, e o carnaval não sei o quê. Ela foi essa coisa de sintonia, a gente tem, quando tem bons amigos, tem tudo, né? Tem, É claro. verdade. Ela levantou cedinho, comprou paninho, xadrezinho, vermelho e branco, e rendinha, e eu mandei logo fazer as quitandas toda lá, quitandeira fazendo tudo Aham. cedinho. Os desde bolos, cima. biscoito, Bolo, broa, delícia. pão de biscoito, queijo. tudo Nossa, eu delicioso. queria. Queimadinho. Arrumamos tudo em vermelho e branco. A primeira pergunta que ela me fez, as cores da mangueira é vermelho e branco, né? Eu falei, as cores da bandeira de Minas. Ela pôs tudo lá. Enquanto ela cuidava dos enfeites, eu acho que eu tava meio no mundo da lua, né? Aham. Falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Veio toda a direção da escola de samba. O samba enredo. Salgueiro, né? Sabe? Salgueiro. 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 Depois eu conheci os carnavalescos, Renato Lage, Renato e Márcia Lage. Eles eram os magos do carnaval nos anos, nessa década aí, não, foi em 2015. Foi 2015. 2015. Os magos, assim, eles me falaram textualmente que eles já tinham essa intenção, já vinha assim, esse tema já vinha chamando alguma coisa do alimento, que o universo é assim, tem coisas que ficam na onda, no momento. É o claro. momento, a gente o planeta está preocupado com a questão Não, e alimentar. o que eu acho mais legal, porque o carnaval, né, mais do que aquela apoteose, né, aquele brilho, paetês e plumas, não sei o quê, sempre tem uma história por trás, né? Assim, Nossa, sempre é uma comunidade sempre aquilo, tem uma gente. história. E isso, quem me atentou para isso foi minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de ver carnaval, Aham. assim. E aí ela falava assim, gente, porque a pesquisa que é feita por trás para você fazer aquele desfile maravilhoso lá, cheio das coisas, claro, tem a parte da fantasia, tem a parte do samba enredo, etc. Mas tem uma pesquisa ali É por uma trás. coisa, É uma pesquisa muito enorme. maior do que eu podia também imaginar. E eles me falaram, aí talvez a gente já falei muito, mas isso eu acho também que vale ressaltar o que chamou atenção dentro desse livro O quê? para os carnavalescos criarem um carnaval a partir desse livro. Uma das fontes alimentares dos mineiros, no primeiro momento da procura e descoberta do ouro, era bicho de taquara. Taquara é aquela esteira que você forra as Sim. casas. E ela produz uma lagarta que é uma fonte alimentar de proteína para os índios. Sério? Uma lagarta branca. Uma Tem fonte isso lá alimentar. no Dona Lucinha? Não, eu vou te contar o que devia ter. Não, agora. Pelo amor de Deus. Não. Uai, não pode comer, né? Fonte de Mas proteína. você iria comer, que Felipe? Uai, comeria. Se fosse a Marcinha que Aqui, ó. preparasse, eu ia fazer. Aí, comer. o Saint-Hilaire, tem um depoimento aí de algum. Tá aí, eu não me lembro agora quem fez o depoimento, mas tá aí. E era de um sabor tão delicado. E tem um box onde que a gente põe esse registro de que as pessoas faziam uso, porque diante da fome você come tudo. Por isso que a comida mineira tem essa riqueza de brotos, dessa diversidade de coisas. Sim. Mamão verde com costelinha. Tem. Por quê? Porque se não tem mamão maduro, inventa uma coisa aí que já pode comer ele verde. Arrasaram. Concorda? Mineiro é criativo, gente. Criativo. Isso aí. Então, o bicho de taquara foi uma fonte alimentar, porque Gente, eu nunca ouvi falar disso. Eu também não. e era muito abundante a taquara em Minas, e a lagarta é forte. Os índios tinham esse hábito e as pessoas aprendiam a comer com eles, né? E aí lançavam mão, não tem. Tem bicho de taquara, eles comem, como eu como também.
Mas havia um fato. Gente, o povo não come cargo, gente. Né, eu acho que é cultural, É né? cultura. Claro, aí havia um fato que é o seguinte: há um registro de que quando eles queriam comer só por fome, comia o corpinho do bichinho. Mas quando eles queriam visitar o paraíso e fazer orgias sexuais, eles comiam a cabeça torrada. alucinógeno. Era Ah, já tô mentira. querendo provar o Mentira, negócio. mentira. Aí, Eu gosto. Como que de chama? É coisa. bicho de taquara? Joga no Google aí, vamos. gente. Bicho taquara. Então tem um texto assim de época que quando eles queriam fazer excessos amorosos, visitar o paraíso e Entendi. orgias sexuais, Ai, comiam o bicho gente. taquara, a cabeça, porque é uma coisa que provoca Tipo um viagens. cogumelo. Aí a gente ainda brincou, gente, pra ter Lexotan, Adorando vamos comer essa bicho taquara. lagarta. Ô, gente, maravilhoso. Aí, bom, Maravilha. aí quando eles Aí eles leram viram isso, isso, falaram, Viram "Nossa, isso? visita, Tá tanto que o escrito samba no enredo livro? fala, tá? O samba enredo fala, visitar o paraíso Aham, samba enredo é e lindo. sonhar, Aham. é no tacho, na panela. Aí tem que escutar o samba. É muito lindo Muito É, também. não é legal? Muito legal. São muitos assuntos. É muita coisa. A gente vai Muita ter que coisa. gravar a parte 2 disso Vai aqui. ter, A gente vai ter que gravar a parte 2, porque é muita coisa aqui. E depois a gente pode marcar até lá no Dona Lucinha também, né? Podemos fazer. Ô, Marcinha, me conta uma coisa. O Dona Lucinha, atualmente, vocês têm... É aqui em Belo Horizonte, lá na Padre Odorico, e tem uma unidade em São Paulo também? Como Temos. que é? Tem? Aí, nos bons tempos do Dona Lucinha, a mamãe fundou essa casa. Foi uma coisa o sucesso dessa casa, que assim, a Major Lopes fica acima 2 ruas, né? Sim. Eu me lembro, eu trabalhava com história, professora, não sabia nem por onde entrava direito no restaurante. Minha praia nunca foi essa. O restaurante caiu assim. Aí, mas eu me lembro chegando algumas vezes e vendo fila assim, e a pessoa tinha uma disciplina na fila, e fila subindo assim, chegando próximo a Major Lopes, fila para entrar no restaurante, de qualquer dia. Entendeu? Ah, é assim até hoje. Estava assim É, lá hoje hoje, tá tá, Marcinha? graças a Deus. Aí, não, teve tempo que não. Aí, bom, então mamãe logo, com 11 filhos, e ela já com ela falou, não, vamos dar uma oportunidade aos outros filhos, né? Aí, todos precisando de trabalho, ela viu uma capacidade na casa. Aí, ela abriu uma segunda casa com 1 ano. Aí ela falou, olha, agora que a gente chegou a Minas, chegou a Belo Horizonte, saiu do interior, chegou à capital de Belo Horizonte, né? Agora eu vou levar minha tropa para São Paulo, vou fazer o caminho inverso. Mamãe só pensava historicamente também. Ela falou, não é de lá que as bandeiras saíram? Bandeirantes. Eu vou voltar com minha tropa para lá. Todo mundo convidando, vem para Brasília, vem para o Rio. Ela falou, não, eu vou para São Paulo, eu vou fazer um caminho de volta. Aí fez uma casa em São Paulo. Terceira no 3º ano. E quarta no 4º ano. Abriu 4 casas em 4 anos. Uma na Padre Odorico, que é onde ainda temos a casa, na Sergipe no ano seguinte, em Moema no outro ano e nos Jardins no outro ano. 4 casas em 4 anos. Distribuiu os filhos todos. Isso ela 11, tinha. né? Filho para dar e Aí, vender. Aí, bom, passaram-se 10 anos, as 4 casas indo, pode-se dizer, muito bem. Mas a Casa dos Jardins, ela recebeu uma proposta de um grupo português para fazer uma casa lá. Eles receberam uma proposta para administrar uma casa de cozinha brasileira, de comida a quilo, grande, para o pessoal do Itaú. Aí é um negócio que nem eu sei direito. Só sei que todo mundo achou que manter casa típica fora do estado não é tão fácil. E o ingrediente, por mais próximo que seja, por mais que você leve mão de obra, a cozinha típica, ela é plena no lugar dela. É o negócio do pão de queijo, né, Marcinha? negócio do Que pão de você queijo. vai comer pão de queijo fora de Não Minas, dá, né? não dá, né? Não dá. Tá. Então, com o tempo, eles viram que não era a mesma coisa. E Não um é. ponto muito caro, Jardins compete com Nova York, negócio de aluguel. Então, uma casa cara, Não é o Já olho do tinha dono duas olho do dono que engorda que o gado? É. já tinha 2, para que 2 em São Paulo? Vão deixar uma, então. Passou minha irmã para mexer nas outras coisas lá. Então, voltamos para 3. Com a pandemia, voltamos para 2, porque meu irmão entendeu, numa casa que dependia de ar-condicionado 100%, que é uma casa de 2 andares fechado na Sergipe. Um aluguel caríssimo, entendendo que ficou tudo muito instável, vai fechar, não pode, Sim. doença, não pode, vai. E a É. gente com essa casa, onde mamãe começou, onde é
A questão do ar natural foi a principal decisão de deixar essa casa. Essa não depende de ar-condicionado. Aham. É onde mamãe começou. Então, não vamos manter 2 negócios numa dúvida de negócio que todo mundo estava. E ele partiu só para delivery e nós mantivemos o presencial lá. Ótimo. Eu prefiro. Então, atualmente tem o delivery também, né? Tem. Tem o delivery Mas também. lá é específico de delivery. É. O meu delivery é assim, é um remendozinho assim, porque eu não vou abrir mão, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Mas eu mantive o delivery Aham. também, mas ele ficou exclusivo. Eu já não foco tanto em delivery, porque eu não tenho nem tempo. Meu negócio é o presencial, receber. Que é especial. Então tem que servir minha canjiquinha, É ué. especial mesmo, tá muito verdade. bom. É isso. E aí, Marcinha, no nosso episódio aqui, a gente tem um momento nosso que é o Nu e o Anem. Amém. O Nu é uma coisa muito boa, assim, muito boa. Uma coisa que você queira falar, assim, uma coisa que seja O relacionada... Nu faz bater o coração da gente. É, disparar mais exatamente. alto. isso. E o Anem, uma coisa não tão boa, Não tão assim. boa. Tá. Então, assim, você tem algum Nu, um Anem, assim, pra contar pra gente, Você assim? sabe, se tiver algum, assim... tem. O Nu me ocorre com muita frequência. Ele tem sido cada vez mais intenso, assim, porque eu fui muito desafiada em manter essa casa em 2 momentos. A partida de mamãe e depois da pandemia, que nós tínhamos 30 anos de experiência em buffet. E não podia ser buffet. Então, mudar para la carte, depois de uma pandemia que estava todo mundo com a corda no pescoço do ponto de vista financeiro, Sim. emocional, de Principalmente medo, os de tudo. restaurantes, né? E eu mudei na cara e na coragem para a la carte. Falei, ou a gente fica com a la carte ou não fica com delivery. Com todas as restrições, com todas as adaptações que seria possível fazer para manter o buffet. Mas eu Sim. achei, não é hora mais. Acabou esse tempo, era um custo muito grande. Mas eu tinha que fazer isso dar certo. Porque eu fui sozinha, só eu decidi isso. Meus 10 irmãos não me apoiaram. Mentira. Não, porque a mamãe tinha tanta tradição, tanto nome com que ela fazia. Ai, vão mexer na tradição, Você né, mexer na Marcinha? tradição é a coisa mais delicada, porque se você É. tocar num negocinho errado, ele desmorona. Meus irmãos não foram. Não apoiaram. Márcia, você tá doida. Igual a mamãe não sofreu Tô apoio vendo lá da isso. família por Aham. causa do Nossa. angu, meus irmãos fizeram a mesma coisa. Hoje, eu fui muito assim, Igual a fui sua mãe. muito forte, assim. Eu tenho certeza que essa é a nossa hora, que essa é a hora, e eu vou continuar. E deu tanto errado no começo, mas tudo que você pensar dava É errado. o Nu, tá, Marcinha? Bom, É o Nu. Não, mas eu vou Mas falar até porque... agora deu Não, certo. Eu não, sei, mas vai eu ser o não mesmo. Deu tanto errado no começo, mas eu errava e consertava. Tipo, errado como? Temperatura, a comida da sua mesa ia pra mesa do lado, Ai, a ai, metade faço da comida ia ideia, pra uma outra mesa, metade da outra. logística. Garçom não sabia, cozinha não sabia, não tinha panela, comprava panela, faltava colher, não tinha... Foi um caos, foi recomeçar com um nome desses. O nome como Dona Lucinha tem, eu estava recomeçando de uma coisa que eu não sabia nada. Eu estava no escuro, em cima de um nome poderoso. Aprendendo a andar de novo, né? Aprendendo a andar de novo. Então, imagina, e dar errado em cima do nome. O cara tomava uma decepção, ele vai lá no Dona Lucinha e vê tudo errado. Nossa. Bom, mas eu fui acertando. Então, meu Nu é saber que eu reinventei a casa, sabe, com o mesmo representando o mesmo legado. Arrasou. Arrasou. Isso é um nu mesmo. Parabéns. Obrigada. Nossa, Hoje eu também. sinto bem, assim. que E bom. todos os meus irmãos, claro, me Ah, Que bom. apoiam. Agora, né? Ah, Marcinha, até você tava com razão, né? É. Oh, É, meu Deus. Mas era medo, é zelo medo. pelo nome dela. Eu também tinha, mas eu preferi correr o risco de errar. É, verdade. E um Anem? Tem um Anem? A NEM tem. A NEM tem alguns outros, mas um que me ocorre muito é uma senhora, não faz muito tempo. Já estava com a la carte, ainda naqueles negócios meio não dando tudo tão certo assim, mas já dando mais ou menos certo. Ela me chama à mesa brava. Como que você põe decepção para nós vir aqui? Elas são um casal do Paraná. Que decepção! Aí Vocês... você já fica na hora, você já Não, preocupado. eu O que quero fazer aconteceu? eu não vou ficar nessa reclamação, só que não, mas eu quero te dizer como é que você serve mandiopan industrializado como entrada dessa casa? Vocês falam que é uma casa de tradição? Eu falei, não, minha senhora, mas isso é pururuca. Isso é pururuca. Pra quem não sabe, mandiopan é tipo aqueles bem cozidos. ela achou que era aquele aquilo. trem bem Isso industrializado. aqui é tão pururuca, tá tão perfeito que é isso que é o pururuca mais perfeito, ele é tão leve. E ela teimava que isso não era.
Aí eu falei, não a mesma pessoa faz para nós há 30 anos, na mão, limpando para ficar levinho. Engoliu, achei que tinha entendido. Depois ela vai no Google, depois pode até achar que a casa serve mandiopan dizendo que é torresmo, que a Que casa é isso, que a ódio. casa é Gente, aquilo. que raiva. É a Neia pra clientes, É, pra clientes pra chatos cliente. que não sabem no que tá não falando. sabe é nem. isso. Eu não, Nem não sabe conhecer nem a cultura, que sou. É é. cliente que não sabe o que tá É, falando, né, mas Marcinha? aí, eu tô lembrando disso, que isso eu achei engraçado. É. Hoje, pra mim, ficou exótico, até já é caso pra se contar, porque ela jura e continua jurando que aquilo é mandiopan. E é pururu. Muito bem, muito bem. muito bem. A Virgínia, eu acho que tem. Você também tem nu ou nem que você falou Eu que você tenho tinha nu, falado? agora eu já não sei, eu te Você falei. tem o nu? Você tem o nu que Ai, aconteceu eu tenho um esses nu, dias. gente, eu tenho um nu, que você não tá entendendo. O nu da Virgínia, acho que até a Marcinha vai cair da cadeira. O quê? Gente, É. eu fui no aniversário do Flávio Venturini. Olha pra você ver, Flávio Marcinha. Venturini, Deus. sabe? Então, ele me convidou pra ir no aniversário dele. Nossa. E aí eu fui na casa dele. É porque, Gente, eu fico Virgínia, até passando mal. Não, Eu mas é fi- de passar eu- será que mal. você que tá escutando aí fiquei- é de uma geração que conhece Flávio Venturini? Conta quem é Flávio Se Venturini, você Virgínia. não é, você, por favor, É, pessoa, é. ela precisa dar um É. Google, tá? É, ué, Clube você da tem que Esquina. aprender. É um Ele Ele tava negócio. no Caldeirão do Mion outro dia. Gente, é porque Ele é o tava lá. seguinte, É. a minha Nossa, história com o Flávio mas Venturini um convite é porque, desse é de nossa, morrer mesmo, né? Aqui a outra ficou eu passada. fiquei Mas fica passada, mesmo. mas assim, ele chega perto de mim, é uma coisa muito louca. Ele chega perto de mim, aí ele fala, nossa, muito obrigada por você ter vindo. Eu fico assim, eu não consigo falar com Sem ele. reação. Ele deve achar, eu não sei porque que eu convidei essa menina pra vir aqui, porque Quando a gente é eu muito eu fico assim, obrigada, Flávio. Ai, muito obrigada. Isso porque Tipo eles já assim, trocam mensagem no É ídolo Instagram. demais. há Aí ele tempos. cantou, eu e o Hugo, meu marido foi também, a gente chorando. Só que as outras pessoas, eu imagino que elas já deviam estar mais acostumadas, tava É. todo mundo, ou fingindo. A né? gente finge costume. Todo mundo A gente fingindo e finge. tal. Não, e, mas eu, não, e eu só diante do limpando ídolo, a as gente fica lágrimas. emocionado mesmo. Eu limpando as lágrimas, assim, o Hugo também, meio sem graça, assim. Limpando Eu as falei, pelo lágrimas, amor de Deus, você não É. vai chorar que ele não convida, por favor. E aí, assim, e é uma coisa, tipo assim, na hora que ele tava cantando, porque ele cantou 2 músicas, assim. Eu Na hora achei que ele. pouco. Duas Não, músicas. gente, é o aniversário Marcinha, dele. Aniversariante. Podia Podia ter dado cantar, pelo menos gente. umas 5, Podia. né? Na hora que ele tava cantando, que eu tava, tipo assim, ele tinha acabado de tirar o sofá, assim, a poltrona pra eu poder sentar. Aventurinha, se você estiver Tem escutando esse noção? podcast, Tô você não vai tendo criticar. noção. Aí eu, tipo assim, eu falei, não preciso ver se eu vou sentar na poltrona do Flávio Venturini. Fiquei em pé. Aí falei, não, aqui tá ótimo e tudo. Aí na hora que me deu uma realidade, assim, que eu falei, gente, puta que pariu. Eu tô na casa do Flávio Venturini. Ele está ali cantando uma música pra, tipo assim, 40 pessoas, sei lá, 50 Grupo no seleto, máximo. um grupo E seleto. ele, tipo Escolhido, assim, na né? minha Com a roda que ele tem. frente, É. nossa, e eu fiquei assim, eu falei, não é possível que isso tá É. acontecendo. Então, assim, É. é um nu É um nu. que eu nunca Que vou esquecer disparou o na minha coração. vida, assim, porque É. é uma coisa muito emocionante. Ah, mas ele gosta de você, conheceu você na internet, você É. manifestou seu É. amor por ele. aí Não, foi Virgínia, mas mútuo. ele tem É. razão. Quem vai querer ter Ah, Quem você não no vai aniversário? gostar? Ah, não é? Olha, Muito Marcinha, vê se dá. obrigada. Muito obrigada. Todas as vezes que você foi ao restaurante, eu também me sinto totalmente honrada. Aí, Ah, viu? muito Honrada obrigada. na noite Aí. do arroz com feijão. Nossa, eu. Ah, mas O nu ó, é outro arroz e feijão Ô, também. gente, O Nu, Ah, eu já falei desse Já, né, no desse outro episódio projeto a gente já falou do arroz com maravilhoso. feijão. agora o meu grande nu, vocês não sabem o que é, eu vou ter que fazer, eu vou ter que pedir mais um minuto. Vou resumir. Sabe quem me chamou para fazer uma casa com ele em Nova York? Quem? Plácido Domingo. Ai, ó, gente, mas é chique, hein? Gente, E mas você é vai montar? chique. Não, sabe quando? Foi na noite do 7-1. Ai, que maravilha, Nossa, uma gente. noite. Gente, esse caso é um caso inacreditável na minha vida, mas agora não deve ter mais tempo de contar. Hoje vai ser no outro. Fica de Gente, curiosidade, bem, eu fico de Mas curiosidade. eu já fui chamada. Ele gostou tanto do restaurante que ele me falou: que casa maravilhosa, você não quer fazer uma casa dessa Nossa, que comigo, não? arraso, que arraso. Ah, sim. Aham. Agora o mineiro Fiquem gosta. com essa, Mas gente, quer fiquem com saber? essa. Eu acho que a cozinha típica tem que estar no lugar dela. É. Não ia dar certo. Não há lugar com BH, né, Não gente? tem. Não há Dona lugar. Lúcia- BH Dica sabe Ah, disso. a gente termina com um brinde, termina com um BH brinde. É um Dicas brinde. e meio de BH. Isso sabe? aí. Não sabemos disso. Ô, Marcinha, muito obrigado. Muito Foi um obrigada, prazer. Marcinho. Depois a gente vai
marcar outros encontros aqui. Com certeza. com Obrigada a certeza. vocês por esse convite. Foi Ai, bom a que prosa, bom, não que foi? bom. Ah, Foi demais, Uma demais, foi tarde de demais. conversa. Ó, um beijo, Obrigada. obrigado. Ó, um Obrigada, beijo pra gente. vocês, gente. Beijo pra vocês. Como é que é o negócio do trem? Tanto de trem. Tanto de trem que nós falamos. Escuta Isso aí. e compartilha, vê o vídeo, É, assina vai tudo. ver, vai escutar, assina né? as coisas. Vê aí, vocês escolhem o Assina que os vocês querem trem. fazer. É.